Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais este bate-papo do Grupo Espírita Fraternidade, onde podemos trocar ideias, podemos tentar meditar um pouco nos ensinamentos de Jesus, que tanto nos auxiliam, na verdade. Bom, o capítulo de hoje, escolhido para a nossa reflexão, foi o capítulo 30 do livro Cartas e Crônicas, intitulado O Servo Insaciável. Bom, mas para começarmos os nossos trabalhos, primeiramente, em lugar da prece, para a nossa prece, né, para a nossa prece inicial, nós escolhemos uma música que compusemos há um tempo atrás, que o assunto está bem relacionado com o que iremos conversar hoje. Então vamos começar com essa música e logo depois iniciaremos nossa reflexão da noite. O título da música é Consolação. Buscai e achareis, batei as portas se abrirão. Se é sofrimento, expiação, busca o resgate, a renovação, pois resistimos ao nascimento, triunfamos ao falecimento. A vida chance, nova esperança em relance, conforme o mérito, novo berço, esquecimento, recomeço, recomeço.
assim seja. Bom, começando nossa conversa de hoje sobre o capítulo 30, o servo insaciável, nós vamos primeiramente dar uma visão geral do que o conto nos fala, para depois entrarmos nos pontos principais que achamos importante ressaltar desta pequena história. Bom, o capítulo 30, Servo Insaciável, fala do caso de Belisco Castro. Belisco Castro encontrava-se nas regiões umbralinas e rogava a todo momento por ajuda, dizendo que estava preparado para uma nova jornada. E depois de muitos pedidos, muitas tentativas, ele finalmente foi resgatado e foi levado para uma colônia espiritual, né? Onde foi colocado que ele teria uma nova oportunidade, então, de reencarnar, de vivenciar novamente experiências aqui na Terra, no plano terrestre. E, além das dificuldades que ele iria ter, né, além das expiações e provas que ele teria aqui no planeta Terra, ele veio com uma missão bem especial, que seria de cuidar dos enfermos, devido às suas atitudes pretéritas. Então, uma das missões que ele teria, a missão principal que ele teria aqui na Terra, seria cuidar dos enfermos. E uma das questões que ele logo perguntou foi: e se houverem dificuldades, se referindo às dificuldades materiais da Terra? Também vou ter que passar por isso? E os bons amigos espirituais falaram que não, que para que ele pudesse ter sucesso nessa nova empreitada aqui na Terra, ele iria ter todo o apoio e todas as condições possíveis para, materialmente falando, poder cumprir com a sua tarefa junto ao auxílio dos enfermos aqui na Terra. Bom, Belisco Castro reencarna e desde pequeno ele é muito bem instruído, reencarna numa família cristã, numa família estruturada com formação evangélica e tudo mais. E ele é bem orientado desde o começo. E ele traz dentro de si, sempre trouxe dentro de si, desde de pequeno, essa aptidão para tentar ajudar os doentes. Entretanto, a partir do momento em que Belisco Castro começa a atingir a maturidade, como era de se esperar, as dificuldades do planeta Terra, principalmente as dificuldades materiais, começaram a fazer parte da sua vida. E ele sempre pedindo a ajuda do mais alto, como era do seu planejamento reencarnatório, ele foi atendido em quase tudo que ele pediu. Então, primeiramente, ele falava que condicionava a ajuda aos mais necessitados, e dependia de certos fatores. O primeiro deles, que é no normal de quando se forma e tudo mais, seria um bom emprego, um emprego que pudesse sustentá-lo naquele momento. Ele conseguiu esse emprego, após um determinado tempo, ele começou a colocar que ele precisaria de uma companheira que pudesse auxiliá-lo nessa tarefa que ele pretendia abraçar. E o bom casamento veio ao encontro dele. Após isso, ele falou: preciso de filhos robustos para que possam me auxiliar na tarefa a que quero me dedicar. E os filhos robustos, os filhos saudáveis, adornaram-lhe os braços. Depois disso, ele pensou: mas eu tenho uma família agora para cuidar. Precisaria de um lar estruturado, um lar onde eu pudesse criar a minha família e, não mais preocupando com isso, pudesse ajudar os doentes. E então a casa própria surgiu e ele conseguiu ter um lar para acomodar sua família, sua esposa e seus filhos. Depois de um tempo, ele falou que precisaria se instruir um pouco mais. E bons livros, bons ensinamentos foram direcionados a ele. Ele conseguiu ter acesso a isso. Depois disso, ele abriu uma empresa e falava: não, agora eu preciso de bons rendimentos para que as preocupações com esta empresa que sustenta a minha família, que sustenta materialmente toda a minha família, não possam se sobrepor à minha atividade de ajudar os doentes. E mais uma vez, ele foi atendido e bons negócios surgiram. E nesse meio tempo todo, Belisco Castro, infelizmente, não havia movido uma ação sequer realmente em favor dos mais enfermos, dos necessitados. E assim foi toda a vida de Belisco Castro. Ele pediu por um ambiente familiar melhor, ele teve esse ambiente. Ele pediu que depois que os filhos estivessem realmente maiores,
ele necessitava de noras que pudessem auxiliar os filhos, né, com quem ele pudesse ficar junto, não ficar preocupado. E noras, essas noras vieram ao encontro dos seus filhos ficaram bem amparados, constituíram as famílias dele. E já no fim quase de sua vida, quando Belício Castro ainda rogava, em que ele estava rogando agora para o auxílio aos seus netos, que agora estavam em uma idade mais avançada, eis que nesse exato momento um espírito chega perto dele e fala: meu caro amigo Belício Castro, o seu tempo esgotou-se. E o interpelado Belisco, sob forte susto, clamou para si consigo: meu Deus, mas aí a minha tarefa? Não posso deixar a terra sem cumprir a minha tarefa. Ainda não pude sequer visitar um doente. O espírito recém-chegado, entretanto, falou-lhe: você tem apenas alguns instantes para a bênção da oração. Belisco Castro, ansioso, tomou o testamento de Cristo e com as mãos trêmulas abriu precipitadamente. De olhos espantados, esbarrou com estas palavras constantes no versículo 20 do capítulo 12 das Anotações de Lucas: esta noite exigirão tua alma, e o que ajuntastes, para quem será? E antes que Belino pudesse entregar-se a novas e desesperadas petições, como sempre fazia, a morte apagou-lhe temporariamente a luz do cérebro e reconduziu à vida espiritual. Bom, meus amigos, temos muitos pontos a falar aqui sobre o caso de Belício Castro, que infelizmente não é um caso tão incomum nas nossas reencarnações. Mas creio que 2 pontos são essenciais de discutir aqui neste caso. Bom, o primeiro deles, com certeza, é o planejamento reencarnatório. E o segundo grande ponto que eu vejo é a utilização da dádiva do tempo que Deus nos concede. A música que cantamos no começo, intitulada Consolação, realmente fala da grande consolação que temos, que é a bênção da reencarnação. A oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui no planeta Terra, resgatando os nossos débitos, ajudando aqueles que nos são mais caros, podendo contribuir para a evolução do próprio planeta, da evolução da própria humanidade. E quando pensamos que isso é uma dádiva imensa, como é colocado, e que nada ocorre ao acaso, nós temos a real dimensão de como é grandioso a oportunidade de estarmos reencarnados, de estarmos aqui no planeta Terra. Nessa oportunidade que temos de corrigir os erros passados, de tentar evoluir e aprender com os nossos erros, através das experiências da nossa sociedade, seja em família, seja com os amigos, seja na própria sociedade do trabalho, da universidade, de onde quer que estejamos. Mas é imperioso entender que a reencarnação não ocorre por obra do acaso. Existe todo um planejamento reencarnatório, onde muitas vezes nós, reencarnantes, participamos, se temos condições disso, como foi o caso de Belício Castro, que apesar do tempo em que teve nas regiões mais inferiores, após o seu resgate, ele realmente conseguiu ter a lucidez e planejar o seu novo, a sua nova atividade aqui na Terra, suas novas oportunidades aqui na Terra. Mas muitas vezes isso pode ser feito de forma compulsória para o espírito. Mas existe sempre um planejamento reencarnatório para que as experiências que tenhamos ali sejam as mais promissoras, sejam as mais, sejam as mais corretas para que alcancemos o nosso objetivo. E especialmente neste caso de Belício Castro, o que nos deixa mais assustado é exatamente que, na maioria das vezes, nós passamos também por dificuldades materiais. Nós passamos por dificuldades, seja ela no campo financeiro, ou seja ela no campo da nossa própria saúde física. E no caso de Belisco, nem isso ele teve que passar, porque a atividade, a missão que ele tinha era tão mais importante que a espiritualidade maior tentou abarcá-lo com tudo o que era necessário, materialmente falando, para que ele não se desviasse do caminho e pudesse cumprir a sua missão.
não simplesmente pela sua própria evolução, mas pela ajuda que ele iria prestar a todos aqueles outros espíritos envolvidos. Isso é muito importante. Quando reencarnamos e falamos sobre reencarnação, quando falamos sobre reencarnação, nós nos esquecemos que muitas vezes, que a maioria das vezes, sempre, na verdade, não estamos reencarnando unicamente para contribuir com a nossa própria evolução. Deus é tão sábio que ele sabe que ao reencarnarmos, ao estarmos inseridos em uma determinada família, em um determinado núcleo social, nós iremos sim contribuir não só para a nossa evolução, mas iremos contribuir também para a evolução de todos aqueles que estão ao nosso redor. É uma das leis morais, a lei de sociedade. Nós fomos criados para viver em sociedade. É através do contato com outros espíritos, com outros irmãos, muitas vezes com uma evolução espiritual às vezes menor do que a nossa, que aprendemos e, acima de tudo, que temos oportunidades de compartilhar alguma coisa. Do mesmo modo que outros espíritos mais evoluídos estarão em nosso contato, estarão junto de nós, para que possamos aprender, absorver e deixar essa passagem aqui na Terra, às vezes, um pouco mais leve. Mas é muito importante entendermos que nenhuma reencarnação é feita por obra do acaso. E conforme vemos no Livro dos Espíritos, quando entendemos sobre os atributos da divindade, que são, que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, e a última, soberanamente justo e bom, quando entendemos que Deus, nosso Pai, a inteligência suprema do universo, não joga dados com a nossa vida, e se Ele é soberanamente justo e bom, com certeza as experiências que estamos vivenciando aqui na Terra não são obra do acaso. As experiências pelas quais passamos, por mais dolorosas que sejam, não são obras do acaso, sendo ou provas para que possamos nos depurar, ou, infelizmente, o que é o caso, como no caso do Belarmino, fruto de escolhas erradas que temos durante o nosso próprio processo reencarnatório aqui na Terra, durante a nossa própria vida aqui na Terra, seja por débitos passados, ou seja por atitudes que tomamos na nossa própria vida atual. No caso de Belarmino, foi a negligência para consigo mesmo. E quando falo para consigo mesmo, nós estamos falando ignorar a consciência. Durante muitas fases aqui do conto, é nos colocado que Belarmino sempre teve a consciência, isso era muito claro para ele, da atividade que ele deveria exercer aqui na Terra, que no caso era a ajuda aos enfermos. Isso veio latente na mente, na consciência de Belisco Castro, desde a sua tenra idade, desde a sua juventude. Mas nós, muitas vezes, esquecemos de reparar esse sentimento inato que trazemos dentro de nós a respeito daquilo que nos direcionará para o caminho correto da nossa vida. E existem várias formas disso acontecer. Infelizmente, quando estamos enclausurados neste corpo material, nesta máquina divina que Deus nos concede para exercermos as nossas ações aqui no planeta Terra, acabamos nos deixando levar pelo mundo que nos cerca. Esquecemos que estamos no mundo, mas não somos do mundo. No sentido de, não devemos nunca abdicar dos nossos deveres materiais. Isso faz parte da nossa evolução, isso faz parte do modo que precisamos ter para podermos aprender, para entendermos melhor as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias imperfeições. É aquele velho ditado que se diz que muitas vezes a gente pede paciência, e quando aquela pessoa vem ao nosso lado, ao nosso encontro, para o nosso convívio, para realmente testar a nossa paciência, nós não entendemos e queremos rogar a Deus para que aquilo se afaste.
sem entender que aquela é a oportunidade que temos para testar a nossa paciência, para aprendermos como melhor entendermos a nós mesmos e ao irmão que está do nosso lado. A melhor forma que temos de lapidar as nossas imperfeições. Não é colocando aquilo distante, mas entendendo aquela situação, aceitando com amor e procurando trabalhar. Resignação é diferente de preguiça. Faremos sempre a nossa parte. Temos sempre isso em mente de que precisamos sim agir. Precisamos sim honrar as nossas contas materiais, cuidar das nossas famílias, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos pais. Às vezes, abrangendo mais ainda da nossa família ao redor, primos, tios, avós, muitas vezes. Isso faz parte também da nossa evolução. E Deus quer que realmente, quando estejamos aqui, estejamos cientes disso, de que esses nossos deveres precisam ser cumpridos. Mas que não esqueçamos que tudo isso é um meio que temos para o nosso fim, que é a nossa evolução espiritual. Então, se o emprego dos sonhos não contribuir para a nossa evolução espiritual, infelizmente nós não iremos ter aquele emprego, apesar de querermos muito. E aí entramos no segundo ponto, que seria exatamente a dádiva do tempo aqui na Terra que Deus nos concede. Belarmino, talvez essa seja a lição principal deste conto. Ele não soube aproveitar o tempo que ele tinha aqui e gastou o tempo precioso aqui na Terra com pedidos, reclamações e lamúrias, em vez de agir. E isso ele tendo todo o suporte material que foi concedido. Mas mesmo que não tenhamos, como eu falei, muitas vezes, esse suporte material, esse aporte de todas as situações materiais, como ele viu, né, de construção de família, de casa, de carro, de emprego, de bons negócios. Tenhamos em mente que tudo que ocorre na nossa vida ocorre no sentido de que possamos crescer espiritualmente. E só nós podemos entender isso de uma melhor forma. E muitas vezes as facilidades que temos podem ser, como no caso de Belisco Castro, podem ser mais um entrave do que uma ajuda. No livro Exilados do Amor, temos um caso bem interessante, onde o personagem principal, que é um dos exilados de Capela, mostra que em suas primeiras encarnações ele passou por muitos problemas, devido a fatores que ocorreram na sua vida pretérita, pregressa, demorando um bom tempo até para que o corpo material dele pudesse ser reorganizado. E a partir do momento que ele é reorganizado, ele reencarna no Egito. E exatamente por ser um espírito capelino, ele trazia na sua mente, muitas ideias e uma inteligência fora do comum. Infelizmente, durante toda essa existência no reino, no Egito, ele usou de forma incorreta a sua inteligência, deixando-se levar novamente pelo orgulho e pela vaidade, fugindo das obrigações espirituais que tinha e abraçando as materiais. E parecido com o caso de Belisco Castro, ele acaba por desencarnar vítima da lepra. E foi a mesma situação. Quando ele estava no auge, no apogeu da sua profissão, digamos assim, né? Ele era um grande arquiteto egípcio e estava assumindo um cargo que seria logo abaixo do faraó. Ele contrai a doença, que era uma doença fatal naquela época, acaba indo para o Vale dos Leprosos, onde ele desencarna. E ao retornar ao plano espiritual, ele entende que, infelizmente, isso foi feito como uma trava para que ele não piorasse ainda mais a situação dele, vítima do orgulho e da vaidade. E em função disso, após essa reencarnação, onde ele teve tudo a seu favor, materialmente falando, ele pôde exercer toda a sua inteligência, ele pôde ter acesso a todas as suas aptidões, né, trazidas de outro plano para a Terra.
ele reencarna novamente, só que dessa vez no espírito de uma senhora que passaria por muitas dificuldades, pois após 15 anos, passaria por mais ou menos por volta dos 15 a 20 anos acamada, após ter filhos, seria esposa de um espírito a quem ele era devedor, que seria realmente muito difícil, mas que a partir deste momento, dessas dificuldades, ele poderia ter um pouco a noção da valorização da reencarnação. E é exatamente graças a essa reencarnação onde ele consegue, apesar de todas as dificuldades, consegue passar por todas essas dificuldades, não tendo acesso a toda a sua inteligência, não tendo acesso a todas as suas habilidades que havia adquirido em outras encarnações, mas tendo a certeza e a fé, tendo o amparo e conseguido reconhecer esse amparo que estava ao seu redor, que apesar de um marido difícil, ele teria uma mãe, né? Ele teria uma mãe muito amorosa que estaria ajudando ele ali. Os seus filhos também seriam espíritos, amigos, vindos de capela também, jamais evoluídos, que estariam ali para ajudar. E é exatamente nessa reencarnação em que ele consegue passar a reencarnação inteira sem se suicidar-se, podendo adquirir exatamente as habilidades morais que seriam necessárias para que ele galgasse, mais uma vez, a sua evolução. E é muito interessante quando percebemos isso na nossa vida atual. Como será que estamos reconhecendo os sinais que Deus nos coloca todos os dias? Nos apontando, através da nossa consciência, daquilo que realmente devemos seguir. Será que lá no fundo, será que realmente dentro da nossa alma não conseguimos sentir que muitas vezes, apesar de sermos compelidos a determinadas atividades, muitas vezes pela nossa paixão, como era no caso desse capelino, ele existia exatamente uma paixão, uma aptidão natural dele para a matemática, para o desenho, tudo mais. Só que ele deveria usar essa aptidão, essas habilidades que ele havia adquirido, não para se promover, mas exatamente para ajudar a todos aqueles escravos de quem ele era responsável. E exatamente muitas vezes pelo orgulho, pela vaidade, nós nos esquecemos disso. E acabamos nos focando demais nos problemas materiais, esquecendo de agradecer a Deus acima de tudo, de reconhecer todas as dádivas que temos ao nosso redor. Nunca estamos sós nas nossas tarefas aqui na Terra e nunca estamos sozinhos nas tarefas espirituais que abraçamos. Com a prece, com a dedicação, mas acima de tudo com a humildade, com a certeza de que Deus é soberanamente justo e bom e não nos dará um fardo pesado demais que não possamos aceitar, que não possamos suportar. É que conseguimos entender e muitas vezes até ouvir o auxílio do mais alto, sentir o auxílio do mais alto em momentos mais de dificuldade, momentos mais conflituosos, sejam eles por um problema familiar, por um problema no trabalho, pelos dois ao mesmo tempo, sejam por uma situação complicada pela qual estamos passando, em relação ao nosso casamento. Tenhamos fé de que o planejamento reencarnatório não é por acaso. Então, existe sim algo que precisa ser feito, mas Deus nos concede o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio faz com que tenhamos a oportunidade de escolher os caminhos que iremos fazer nessa vida. Belisco Castro, infelizmente, escolheu o caminho mais difícil, perdendo toda a sua oportunidade nessa reencarnação. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre foi auxiliado, ele sempre foi amparado. Por mais difícil que seja o momento, tenhamos isso em mente. Se fecharmos os nossos olhos numa prece, se realmente essa prece for sincera, muitas vezes vamos conseguir captar do mais alto, acalmando o coração e a mente, entendendo o que precisa ser feito e prosseguindo na nossa jornada espiritual, que é o mais importante. Então, meus amigos, que tenhamos essas duas coisas em nossa mente. Aproveitar a nossa reencarnação aqui da melhor forma possível,
para que possamos evoluir espiritualmente e aproveitar todo o tempo que temos aqui. Não vamos desperdiçar o nosso tempo no plano reencarnatório, procurando, sim, ajudar, amparar, crescer sempre que possível, cultivando alegria, cultivando amor, cultivando o espírito de fraternidade, mas, acima de tudo, o espírito de humildade, que possamos combater nosso egoísmo e nosso orgulho e assim caminharmos de uma forma melhor. Então, meus amigos, é isso que tínhamos para hoje sobre o caso de Belisco Castro. Que a paz de nosso Senhor, que a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão, possa nos acompanhar cada um de vocês em seus lares. Que a música também consiga, que foi cantada no começo, consiga alcançar a todos os familiares. Que Deus possa nos amparar cada dia mais. Então, até o nosso próximo bate-papo. Que assim seja.